A melancolia do contato. Nos últimos tempos tem sido proclamado com frequência o fim do amor. Pensa, se hoje que o amor perece devido à liberdade de escolha ilimitada, às numerosas opções e à coação do ótimo, e que num mundo de possibilidades ilimitadas, o amor não é possível, denuncia, se do mesmo modo o arrefecimento da paixão. Eva Illouz, no seu livro Por que Dói o Amor, atribui este arrefecimento à racionalização do amor e à extensão da tecnologia da escolha. Mas as teorias sociológicas deste tipo desconhecem que está hoje em ação alguma outra coisa que ataca o amor mais do que a liberdade sem fim ou as possibilidades ilimitadas. Não é somente o excesso de oferta de outros que conduz à crise do amor, mas falo também a erosão do outro, que tem lugar em todos os âmbitos da vida e está ligada a um excessivo e ensimesmado narcisismo do mesmo. Com efeito, o desaparecimento do outro é um processo dramático que se desenvolve sem que, infelizmente, muitos se deem conta. O Eros dirige-se, em sentido enfático, ao outro que não é possível alcançar sob o regime do eu. Por isso, no inferno do igual, a que a atual sociedade se assemelha cada vez mais, não há qualquer experiência erótica que pressupõe a assimetria e a exterioridade do outro, algo incomum, inusitado, inexplicável, que não se encaixa na ordem comum das coisas, algo que é único, raro e difícil de categorizar. O outro, como sinônimo de desejo e fascínio, é desprovido de lugar, subtrai. Se a linguagem do igual não é possível sobre ele, qualquer atributo é falso, doloroso, desajeitado e deprimente. A atual cultura de um constante igualar não permite vulnerabilidade alguma. Comparamos continuamente tudo com tudo. E assim, tudo nivelamos a fim de o tornar igual, perde-se a singularidade do outro que se resume ao consumo. Assim, a sociedade de consumo visa eliminar a capacidade de reconhecer e valorizar a individualidade e a diferença do outro, e a compreensão de que cada pessoa possui características, experiências e perspectivas únicas, a favor de diferenças homogêneas e consumíveis. Vivemos numa sociedade que se torna cada vez mais narcísica. A libido e a subjetividade são inexistentes. O narcisismo não é um amor próprio, é uma delimitação negativa frente ao outro, em proveito de si mesmo. O mundo apresenta-se-lhe somente como uma série de projeções de si mesmo, incapaz de reconhecer o outro na sua singularidade. É como uma sombra de si mesmo que deambula por todo o lado, até se afundar em si mesmo. A depressão se manifesta como uma perturbação narcísica, uma relação consigo mesmo exagerada e patologicamente sobrecarregada de si mesmo. O sujeito narcísico depressivo está exausto e fatigado de si mesmo, desprovido de mundo, acha-se abandonado pelo outro que ele mesmo abandonou. O Eros e a depressão opõem-se um ao outro. Eros arranca o sujeito a si mesmo e o conduz para o exterior, na direção do outro. A depressão, pelo contrário, o faz naufragar em si mesmo. O atual sujeito narcísico do rendimento visa, sobretudo, o sucesso que veicula uma confirmação de si através de transparecer, ter e ser melhor que o outro. Assim, o outro, despojado da sua singularidade, vê-se degradado para a condição de espelho do sujeito que confirma no seu eu e desenvolvendo assim uma depressão do sucesso. O depressivo do rendimento se afunda e se afoga em si mesmo. Em contrapartida, Eros torna possível uma experiência com o outro, colocando em ação um desconhecimento e esvaziamento voluntário de si mesmo, o que torna o amor uma fraqueza particular, acompanhada ao mesmo tempo por um sentimento de força. Não é realização própria do sujeito, mas dom do outro. No inferno do igual, a chegada do outro e sua sensibilidade pode assumir uma forma apocalíptica, que pode nos libertar ou nos redimir de nós mesmos na direção do outro. Byung-Chul Han observa esse efeito e Melancolia, filme de Lars von Trier, que começa com o anúncio de um acontecimento apocalíptico, desastroso. Desastre significa literalmente não astro, do latim desastro. No céu noturno, Justine descobre, na presença da sua irmã, uma estrela resplandecente de cor vermelha, que mais tarde se revela como um não-astro. Melancolia é um desastrum, com o qual todo o curso da desgraça se inicia,
Mas há aqui qualquer coisa de negativo que é ponto de partida de um efeito de salvação, purificador. Deste ponto de vista, melancolia é um nome paradoxal, na medida em que produz, sob uma forma particular de melancolia, uma cura para a depressão que se manifesta com o outro, que arranca Justine do poço narcísico. A relação tensa entre amor e depressão domina, desde o começo, o discurso do filme, o prelúdio de Tristão e Isolda, que acompanha musicalmente a película, conjura a força do amor, impossível que conduza à depressão. Pela primeira vez, e rompendo no inferno do igual, surge em Justine a aspiração erótica. Na cena junto à pedra do rio, vê, se o corpo nu de uma amante que a volúpia envolve, cheia de esperança, Justine cai sob a luz azul do planeta portador de morte. É como se ansiasse pelo embate mortal à espera da catástrofe que se aproxima como uma união feliz com o amado. Somos forçados a pensar na morte de amor de Isolda, que perante a morte que se aproxima se entrega, num prazer supremo, a tudo o que sopra na respiração do mundo, na proximidade entre Eros e morte, apocalipse e redenção. De modo paradoxal, é a morte que aproxima Justine da vida, abre a ao outro e a liberta da sua prisão narcísica ao dedicar-se a cuidar de Claire e do seu filho. A transformação de Justine, de depressiva em amante, simboliza a vitória de Eros sobre a depressão. A utilização de quadros clássicos, como Caçadores na Neve, de Bruegel, e Ofélia, de Millais, intensifica a atmosfera melancólica e sublinha a temática do amor, desejo e morte. A Agonia de Eros, Byung-Chul Han. A obra Agonia do Eros, de Byung-Chul Han, aborda a superficialidade que permeia as relações amorosas na sociedade contemporânea, marcada pela obsessão por desempenho e pela banalização do amor. Em 7 capítulos, Byung-Chul Han discute como essa dinâmica afeta a nossa capacidade de vivenciar o amor de forma autêntica e profunda. Primeiro capítulo, Melancolia. Byung-Chul Han expõe que a cultura atual é dominada pela comparação e pela homogeneidade, onde o consumo excessivo elimina a alteridade e a verdadeira conexão emocional. Nossas escolhas ilimitadas nos afastam do amor genuíno, transformando-o em um mero produto. A racionalização das emoções, impulsionada pelas tecnologias, sufoca o amor, gerando um ciclo de narcisismo que leva à melancolia e à depressão. O sujeito do amor próprio estabelece uma delimitação negativa frente ao outro em benefício de si mesmo. A excessiva busca por satisfação pessoal pode aniquilar a capacidade de amar. Segundo capítulo. Não poder poder contrasta a sociedade do desempenho com a disciplinar, onde a pressão por produtividade se torna uma forma de violência. O Homo economicus se vê preso em uma lógica de fracasso pessoal e responsabilização, onde as relações se tornam frias e utilitárias, negando a possibilidade de um amor real e transformador. A totalização digital destrói a profundidade das interações, reduzindo o outro a um objeto de consumo. A Agonia do Eros, de Byung-Chul Han, aborda a superficialidade que permeia as relações amorosas na sociedade contemporânea, marcada pela obsessão por desempenho e pela banalização do amor. Em 7 capítulos, Byung-Chul Han discute como essa dinâmica afeta a nossa capacidade de vivenciar o amor de forma autêntica e profunda. Primeiro capítulo, Melancolia. Byung-Chul Han expõe que a cultura atual é dominada pela comparação e pela homogeneidade, onde o consumo excessivo elimina a alteridade e a verdadeira conexão emocional. Nossas escolhas ilimitadas nos afastam do amor genuíno, transformando-o em um mero produto. A racionalização das emoções, impulsionada pelas tecnologias, sufoca o amor, gerando um ciclo de narcisismo que leva à melancolia e à depressão. O sujeito do amor próprio estabelece uma delimitação negativa frente ao outro, em benefício de si mesmo. A excessiva busca por satisfação pessoal pode aniquilar a capacidade de amar. Segundo capítulo, Não poder poder contrasta a sociedade do desempenho com a disciplinar, onde a pressão por produtividade se torna uma forma de violência. O Homo economicus
se vê preso em uma lógica de fracasso pessoal e responsabilização, onde as relações se tornam frias e utilitárias, negando a possibilidade de um amor real e transformador. A totalização digital destrói a profundidade das interações, reduzindo o outro a um objeto de consumo. Capítulo 3. O mero viver. Han, ao se referir a Platão, critica a visão romântica do amor, propondo uma reflexão sobre a comunicação erótica, que na antiguidade era rica e transformadora. A vida contemporânea, por outro lado, se torna sinônimo de escravidão pelo trabalho, com a saúde sendo fetichizada e a liberdade se esvaindo. A defesa do mero viver se intensifica e vai se transformando numa absolutização e fetichização da saúde, revelando a urgência de resgatar a essência do amor em meio à artificialização da vida. Quarto capítulo, Pornografia. Han argumenta que a pornografia, como um fenômeno da sociedade atual, aniquila a sexualidade e a comunicação erótica. A exposição excessiva e a desritualização do amor tornam-se barreiras para a verdadeira conexão, onde o mistério e a expressão são substituídos por um consumo sem alma. A obsessão pela autoimagem e pela autossuficiência dificulta a abertura para o outro, que exige vulnerabilidade e a aceitação da diferença. O outro é frequentemente instrumentalizado, reduzido a um objeto de consumo ou a uma fonte de validação para o ego. Quinto capítulo, Fantasia, discute como a superexposição de informações leva à idealização das relações, sufocando a fantasia e a imaginação. A racionalização das emoções impede o cultivo de desejos genuínos, criando um abismo entre a produção estética e a vivência do amor. Capítulo 6. Política do Eros. Han sugere que a política pode se conectar ao Eros, mas não há uma verdadeira política do amor. Experiência amorosa deve ser um espaço de diversidade e abertura ao novo, desafiando as estruturas opressoras que nos cercam. Finalmente, no sétimo capítulo, O Fim da Teoria, o autor provoca uma reflexão sobre a necessidade de um pensamento crítico que não se deixe levar pela superficialidade da informação. A falta de Eros se torna um sinal de estagnação espiritual e um alerta para a necessidade de resgatar as relações humanas autênticas. A importância do amor como um elemento transformador na educação, enfatizando que a formação cultural requer um compromisso genuíno com o outro. A educação, como ato de amor, deve ser um espaço de diálogo e reconhecimento, desafiando as estruturas hegemônicas que banalizam as relações. Neste contexto, a Agonia do Eros nos convida a repensar o amor como uma prática de liberdade, essencial para resistir à desumanização e ao culto ao desempenho, propondo uma nova forma de viver e se relacionar com o outro. A era da auto-otimização. A Agonia do Eros nos convida a repensar o amor como uma prática de liberdade, essencial para resistir à desumanização e ao culto ao desempenho, propondo uma nova forma de viver e se relacionar com o outro. Apesar de algumas críticas, é uma obra fundamental para compreender as complexidades das relações humanas na contemporaneidade. Byung-Chul Han oferece um diagnóstico lúcido e inquietante sobre a erosão do amor e da intimidade em um mundo cada vez mais individualista, performático e avesso à alteridade. O livro serve como um alerta e um convite à reflexão sobre a necessidade de resgatar a capacidade de se conectar com o outro, em sua plenitude, com suas diferenças e com a potencialidade transformadora que o encontro erótico pode proporcionar. É uma leitura essencial para quem busca entender as dinâmicas afetivas e sociais do século XXI e para aqueles que anseiam por relações mais profundas e significativas em um mundo cada vez mais superficial e fragmentado.